Né? Porque a gente falou assim, basicamente o Brasil foi governado pelo PSDB desde a virada do século, do milênio. O Brasil foi governado pelo PSDB, 2 anos, pelo PMDB, 2 anos e meio, pelo PT, 15 anos, pelo Bolsonaro, 4, tá? Porque é um misto de PSL com PL, mas também pelo Bolsonaro, vai. E todos eles fracassaram, cara. Assim, é um fracasso geracional dos mais patéticos. Esses dias a gente estava reagindo ao Ciro Gomes comentando sobre o escândalo dos precatórios, né? E muita gente comentou, olha, o Ciro é um cara inteligente, o Ciro é um sujeito que tem uma inteligência acima da média. Pô, e se o Ciro fosse presidente? Não seria um grande presidente. Porque o Ciro, ele fez defesas muito ruins ao longo da vida dele e nada nos dá conta de que ele seria um puta presidente. Só que me parece que o Ciro, ele tem 2 características que esses outros, né, especialmente Lula e Bolsonaro, eles não têm. 1, o Ciro é um sujeito verdadeiramente inteligente. E 2, o Ciro tem um senso aristocrático, um senso de dever histórico, com a própria biografia e com o papel dele, com o próprio país dele, de um nobre. Quem assistiu Duna 2, né, assistam esse filme. É um filme muito sobre aristocracias, né? Quem assistiu aí digite 1. O Paul Atreides, ele é um filho de uma família nobre, os Atreides. E não é que ele é uma parte do povão. Ele se junta como parte do povão porque o povão via nele um messias. Então havia um senso de aristocracia do Paul Atreides pro resto da população ali, tá? E as pessoas entendem isso como uma coisa natural, então não há nada de errado nesse senso aristocrático do Ciro. Eu acho que ele é um senso muito bem-vindo. Agora, o Ciro, creio eu, nunca defendeu, tirando uma coisa interessante aqui ou ali, ou algumas experiências interessantes que ele teve, ideias realmente modernas. Esse misto de trabalhismo meio brisolista me assusta um pouco, tá? Isso pra mim é parte do fracasso brasileiro do meio do século, ou dos anos 70, 80 pra cá, tá? Porque experiências de crescimento reais que a gente viram, como a Coreia do Sul, elas não seguiram essa linha. Teve um que de dirigismo, só que teve também teve um laissez-faire, foi um misto de laissez-faire com um projeto nacional que me parece ser, tá, tem o cheiro de algo, de um caminho que a gente vai buscar. Não existe aqui no Brasil a construção desse caminho. Um caminho que enfrente privilégios, que privilegie a família, que o Estado participe de um processo que entenda que, por exemplo, ser industrializado e ter tecnologia é fundamental para esse país ser desenvolvido. Beleza, tem algo de dirigismo aqui, mas, pô, o Estado não pode pesar na vida das pessoas. A educação tem que formar pessoas, tem que formar mão de obra qualificada, temos que melhorar a nossa capacidade produtiva, especialmente do brasileiro. Mas qual o plano, qual a ideia disso? É isso que a gente está discutindo, por exemplo, no Livro Amarelo. Uma das notícias que eu quero colocar aqui para vocês, tá? É o seguinte, o Livro Amarelo está pronto. O Junito, inclusive, foi o diagramador dessa brincadeira toda, tá? E ele vai estar disponível para vocês, já para ir para casa de vocês, já a partir da semana que vem. O site vai estar no ar, se não hoje, amanhã, para vocês começarem a se inscrever no Livro Amarelo. E o que é o primeiro fascículo que vocês vão receber? É o começo do diagnóstico onde estamos. Então é um texto muito legal, com participação minha, do Ricardo, do Paulo Cruz, do Russo, do Orlando e de todas as equipes que já estão dando seus inputs, tá? No diagnóstico. Então esse primeiro fascículo do Livro Amarelo é onde estamos, depois de onde viemos, ou seja, um pouco da história do Brasil, história política e econômica, e depois onde queremos chegar, que é o nosso sonho. E aí, dali em diante, os outros fascículos vão tratar do como nós vamos chegar lá. E aí a gente vai discutir propostas mesmo. E a gente vai ficar 2 anos discutindo propostas até consolidar tudo no Livro Amarelo, que vai ser o conjunto de propostas do Brasil, e não só de propostas que nós queremos implementar, mas também como nós vamos implementar, porque o como diz muito. Não adianta falar, eu quero transformar o Brasil num país de primeiro mundo, tenho esse e esse plano. Tá bom, como é que você vai passar isso no Congresso? Como é que você vai virar uma força política para isso? Nós vamos precisar falar, galera, muito em formar elites. Formar gente que assuma posições no judiciário, posições na academia, posições na imprensa. Porque, olha, eu vou falar, esse é um raciocínio que eu converso demais com as pessoas. Vamos supor que você fala, não, Renan, ó, o Brasil deu errado, a gente vai começar do zero, tá? Vamos passar uma folha em branco aqui, tá? Vamos começar do zero aqui e vamos resolver. Beleza, você basicamente está falando em fazer uma revolução, uma quebra de uma ordem constitucional, e você vai começar o país do zero. Beleza, só que enquanto isso, quem vai estar administrando o posto de saúde? O policial vai continuar trabalhando lá? Quem é que vai continuar recolhendo tributo? Quem é que vai continuar trabalhando no departamento de estradas e rodagens? O ponto é, governos vêm, governos vão, regimes vêm, regimes vão, mas a burocracia e certos serviços permanecem.
Então, não adianta a gente falar nem mudar o regime, que é uma coisa muito radical, sem falar em se infiltrar na própria burocracia, no melhor sentido do termo. Permitir que brasileiros verdadeiramente patrióticos não estejam comprometidos em se tornar servidores para mamar, permitir que esses caras cheguem lá. Então, veja, a conquista da burocracia é necessária em qualquer hipótese. Dentro do jogo democrático atual, dentro do jogo democrático no futuro, dentro do jogo não democrático, às vezes alguém dá um golpe aí, em todos os casos a gente vai ter que formar burocracia. E formar burocracia em qualquer população vigente, em qualquer sociedade, significa em grande medida formar elite. A gente está formando em formar, porque assim, ó, os escribas do Egito Antigo, eles não eram a família do faraó. Não era. Mas eles eram uma classe dirigente que controlava a arrecadação, controlavam estoques, tá? Que administravam os rituais, a construção de templos, a administração como um todo. A burocracia, ela vira um poder em si. Eu dei outro dia um exemplo na minha live no Análises Renais. Cara, o Império Persa Aquemênida, tá? O primeiro dos impérios persas, ele absorve a burocracia dos elamitas. Depois, ele cai na mão do Alexandre. Vira o Império Seleucida, que um dos generais do Seleucas, ele vira o rei lá deles. A burocracia que vem lá dos elamitas, continua com os persas, é mantida. Eles caem para os partas, burocracia mantida com os partas. Depois vem os sassânidas. Aí depois vem a islamização de lá. A burocracia se manteve. Em grande medida, muita gente pode falar que a boa parte da burocracia da religião oficial do Império Romano se transformou na burocracia da Igreja Católica, que depois se distribuiu pela Europa. A Igreja Católica criou uma estrutura burocrático-administrativa na Europa medieval também. Então, as burocracias se mantêm, nós precisamos entrar nas burocracias. E esse é um trabalho não eletivo. Então a gente vai precisar construir isso. Isso definitivamente, eu tô focado nisso. Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Quem manda mais? O prefeito de uma cidade de 30 mil habitantes ou um desembargador? Digite 1 se acha que o prefeito de uma cidade de 30 mil habitantes manda mais, ou digite 2 se você acha que é um desembargador. Tá? Vamos ver quem que a galera coloca. Minha visão. O desembargador manda muito mais do que um prefeito. Quem manda mais? Um delegado de polícia da cidade de Taubaté ou um vereador na cidade, sei lá, vereador numa cidade pequena aqui no interior de São Paulo? O delegado vai mandar. Quem manda mais? Alexandre de Moraes ou o ex-presidente Jair Bolsonaro? Pra gente comparar aqui extremos. Quem manda mais? Um grupo de auditores da Receita Estadual ou um deputado estadual? A gente viu até que eles elegeram aquela idiota, aquela menina lá que era do Partido da Rede, nem lembro o nome, que votou contra o Arthur, uma pateta. O pai dela era auditor da Receita. Marina Elou. Né? O pai dela é um homem que defendia muito os salários acima do teto para os auditores da Receita Estadual. Quem lembra disso? Tá? Então, assim, nós precisamos construir isso. E isso não virá, porque assim, em termos eleitorais, a gente não pode negar a força do bolsonarismo. Porque o bolsonarismo vive de enganar as pessoas, gerando identificação com as pessoas, gerando uma espécie de um sentimento tribal com elas, sentindo que eles fazem parte de uma luta comum. Eles têm uma linguagem similar, entendeu? Então o bolsonarismo, eleitoralmente ele é forte, só que o bolsonarismo não é capaz de formar elites. Porque o bolsonarismo, antes de tudo, é como se fosse um golpe do bilhete premiado na rodoviária. O bolsonarismo se baseia na lógica de que eles estão levando uma vantagem. Levar uma vantagem. Tipo, se eu tirar uma foto com o mito, todo mundo vota em mim. Eu posso trair tudo que eu falei ontem. O mito, tô aqui com o cara. É um grande golpe, cara. É uma enganação. É um gigantesco tempo perdido. Então eles não vão estudar para passar em vestibulares difíceis. Eles não vão estudar para passar nas melhores universidades, para ser claro. Eles não vão passar nos concursos. Eles não vão produzir teses. Eles não vão produzir revista acadêmica. Eles não vão construir uma classe artística. Eles não vão fazer nada disso, cara. Eles vão fazer memes. Quando muito. Então, precisamos entender aqui. Nós temos que fazer meme, nós temos que ter candidato, temos que participar das eleições, sim. Mas a missão, ela significa muito mais do que isso.